Ok, bom dia a todos. Bem-vindos aí à nossa quinta semana, né, do curso de análise espacial de sistema de transporte utilizando o QGIS. Nós iniciamos essa semana falando aqui sobre uma outra categoria ou tipos de dados, né, que a gente pode incorporar, né? Como vocês viram aqui no QGIS, que vocês podem estar incorporando camadas de diferentes fontes, né? Você põe o mouse aqui em cima, ele mostra, olha, essa camada aqui está acessando um arquivo ou uma tabela dentro de um arquivo GPKG, GeoPact. Já essa outra aqui está acessando um arquivo Shape que está no diretório local teu aí. Já essa outra camada aqui, essa aqui está acessando um serviço da Google, né? Está usando ali ó, o HTTPS. Ou está usando uma camada, né? Se eu clicar aqui tá, em banco de dados geográficos, aqui no PostGIS eu poderia estar acessando uma daquelas tabelas que nós incluímos no banco aqui, né? No esquema público, tá? A tabela de poços. Tá? Então aqui você põe o mouse e você vê que você está acessando aqui uma camada direto ali dentro do Postgres, né? Mas nós vamos ver que essa mesma camada do Postgres, ela poderia estar sendo servida, né, utilizando, por exemplo, um servidor web como o GeoServer. Né? Eu poderia pegar essa camada aí de postos, aquela camada de município e oferecer ela para o mundo web, não na forma de uma tabela, para você não acessar direto ali na veia, né? Se cutucar direto ali no banco, né? Eu poderia estar olhando para essa mesma camada, para essa mesma arquivo shape, só que buscando eles através de outros formatos, que são esses que aparecem aqui também no gerenciador de fonte de dados do QGIS, né? Então você tem aqui embaixo essas camadas aqui, W alguma coisa, né? O WMS, WFS, WCS, basicamente. Então é sobre essas camadas web que a gente vai falar agora. Né? Que aí, em vez de você estar acessando o arquivo direto ali na fonte, né, você está buscando esse dado remotamente, está visualizando, ou até existem as ferramentas que você pode estar fazendo edições. Existem protocolos como o WFS-T, que é o Transactional, que você pode fazer alterações nas feições e devolver depois aquela camada atualizada para o servidor. Tá? Então é possível também estar fazendo isso. Aqui no QGIS não tá claro se tem o WFS-T, que é o Transactional, mas já existe esse protocolo também aí no mercado, né? Então a gente vai falar um pouquinho do mundo WebGIS, né? Vamos falar aqui da aula de como trabalhar aí o geoprocessamento e internet, né? Então aqui só um preâmbulo aqui, que a internet é um sistema global que liga milhões de computadores, isso aqui todo mundo já sabe, mantida e sustentada por diferentes instituições e organizações. Então, o www é uma das aplicações construídas sobre a internet, né? Além do e-mail, FTP, SSH, né? Então, inclusive quando eu vim para o INPE início dos anos 90, 85, 90, eu já estava por aqui, a gente tinha que acessar as camadas, né, mandar e-mail, tudo na linha de comando. Você abria um terminal, não tinha as interfaces gráficas, então você acessava os serviços direto ali no servidor, na linha de comando. Né? Então hoje a gente tem aí uma rede de hipertextos que podem ser vistos em navegadores e em arquiteturas que a gente chama de cliente-servidor. Né? E a vantagem da internet é que a gente usa muito protocolo, muito padrão de código aberto.
tá? O próprio TCP/IP, HTTP, enfim, existe uma sopa de letrinhas aí que a gente pode estar utilizando, que é bem documentado, bem conhecido, é seguro, se você seguir os padrões realmente de segurança, você consegue desenvolver suas aplicações tranquilamente, sem ter perigo de qualquer vazamento de informação, principalmente para aplicativos, né? Igual a gente tem para a parte de sistemas bancários, né? A arquitetura cliente-servidor, como é que ela funciona? Você tem uma estrutura de computação distribuída que divide tarefas entre fornecedores de um recurso, servidores, que são as máquinas, né? E os seus clientes, os seus consumidores. Então, você pode ter máquinas aqui que estão em uma ou mais instituições, que podem, inclusive, estar compartilhando parte das informações para produzir, né, os produtos web, né? Inclusive, eu posso mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui para instituições como o Ministério Público, né? Fazendo a integração de dados de diferentes instituições, né? Eu busco dados do INPE, busco dados da SEMA do Mato Grosso, busco dados que estão no servidor do Ministério Público do Mato Grosso, e busco dados também da Embrapa para produzir produtos para fins de fiscalização de imóveis no estado do Mato Grosso, né? Aquela base do CAR, famosa base do CAR lá de imóveis rurais, sendo analisada em tempo real com várias informações, inclusive informações aqui do INPE, né? Fornecidas aí através de projetos de monitoramento de desmatamento, de queimadas. Então, pegou fogo numa área lá no Mato Grosso, tá? Da questão de horas, o dado já está disponível no servidor do Ministério Público do Mato Grosso, já foi cruzada com o polígono do CAR, você já tem o CPF do imóvel que está pegando fogo. Tá? Então, são cruzamento de várias informações em diferentes instituições e todos esses dados são fornecidos através de protocolos como esse que a gente vai ver aqui. Tá? Então, exemplo de uma arquitetura cliente-servidor é você usar, por exemplo, através do seu navegador, uma requisição através de uma linha de comando que você, muitas vezes, é um link que você clica num site ou que você clica na web, ou você vem direto aqui e digita, né, www e o endereço lá que você quer. Então, você faz uma requisição, né, o cliente vem aqui, digita no seu navegador uma requisição, isso vai para o servidor, né, e dependendo do que está sendo solicitado aqui, ele vai te devolver um protocolo qualquer, um documento ali conhecido. E um dos documentos mais utilizados é o quê? O HTML, é um arquivo de hipertexto. Né? Então, eventualmente, aqui no seu servidor, ele pode ter outras tecnologias, como Apache, os bancos Postgres com PostGIS, qualquer outra coisa aqui que esteja trabalhando para prover um documento no formato HTML. Tá? E aí o teu navegador, o teu browser sabe interpretar arquivos de hipertexto. Acho que vocês já tiveram a oportunidade, inclusive, de abrir arquivo de hipertexto, que é aquele monte de bicudo, né? Abre bicudo, fecha bicudo ali com as palavrinhas-chave de um documento de hipertexto. Tá? Bom, a www, então, trata de arquivos de hipertexto mostrado por um computador ou outro dispositivo eletrônico de referência, ou outros textos que podem ser acessados facilmente através de um clique com o mouse aí, né? Além de textos, pode também compartilhar tabelas, imagens, vídeos, né? Então, por default aí, o teu Internet Explorer, Firefox, o Mozilla, qualquer um desses aí, ele sabe interpretar arquivos, né? No formato JPEG, no formato MOVE, no formato MP4. Então, você clica, ele já abre, ele já tem ali as ferramentas para interpretar alguns formatos associados àquele arquivo de hipertexto, né? Um JPEG, JPEG animado, PNG, tudo isso o teu navegador já sabe fazer, né? Então, a www
web é formada por bilhões de páginas de hipertexto e muito legal porque ela segue, né? Ela é regulamentada, esse padrão, ele é regulamentado pela W3C, consórcio. Então existe, assim como existe o, o consórcio para dados geográficos, né, que é o OGC, a gente já falou um pouquinho dele também, existe o W3C que faz a padronização dessas coisas para a web. Né? Então, esqueci que estava até aqui no slide, né? Então, uma página de hipertexto, como você vê no teu navegador, né? Você pode clicar com o botão da direita ali naquele link, e muitas vezes tem a opção ali de você ver o fonte. Você vê o arquivo fonte, que é aquilo que está sendo mostrado no teu navegador. E você vê, então, que ele é formado por vários bicudos ali, com o tipo do documento, o header, título, parágrafo. Então, tudo que você faz aqui, figuras, né? Esse W3C aqui é uma figura JPEG, aí você põe o alinhamento dessa figura, você põe, se você quer a figura ao centro, você põe uma tag aqui dizendo ó, center, e aí fecha o /center. Então, tudo que tiver dentro desse intervalo aqui entre uma tag de center até o /center, você vai centralizar, seja ele texto, figura, o que tiver ali, né? Então, são coisas que são hoje praticamente padrão dos navegadores, né? E aí esses navegadores também, ao longo do tempo, foram sendo aperfeiçoados, né? E você começou a criar documentos dinâmicos, né? Então, hoje é possível você incorporar nas páginas webs linguagens de programação como PHP, JavaScript, CSS e outras aí, né? E aí usar funções, inclusive, que recupera informações em tempo real. Então, por exemplo, de forma bem simples, né? Se eu colocar no meu código HTML aqui, né? Um arquivo de hypertexto, eu colocar um script ali que em JavaScript, que recupera a data e hora do documento com a função date. Né? Então, você observa que no meio do meu texto aqui, né? Espera aí, acho que parou o compartilhamento aqui, deixa eu carregar de novo. Alô? Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Alô? Oi. Oi? Me escuta. Escutando, né? Estou escutando e vendo. Tá bom. Só confere se você está gravando a tela certa. Não, tá sim. É que deu uma pausa aqui na minha compartilhamento de tela, mas agora já foi. Sua voz tinha dado uma sumida também. Tá, deve ter sido alguma falha na rede aí. Então, gente, vocês têm essas soluções hoje que trabalham de forma estática no início e depois, né, de forma dinâmica, recuperando informações, inclusive, né, eu colocar dentro de eu usar, por exemplo, a conexão com o banco Postgres e retornar, colocar um código SQL, por exemplo, aqui no meio de uma linguagem de programação, né, como PHP, por exemplo. Eu fazer um select numa tabela, né? Então, tudo isso é possível aí hoje usando arquivos hipertexto, né? E aí, como um exemplo clássico de trabalhar a internet para informações em tempo real é você fazer exatamente aí através do teu navegador ou o app no seu celular, fazer acesso a aplicações bancárias, né? Você fazer transação, fazer transferência, pagamentos e tudo mais, usando documentos de hipertexto dinâmico, né? Dentro dos aplicativos aí ou do próprio navegador, né? Bom, mas e aí? Quando surgiu a necessidade de também, né, no início aí de 2000, de trabalhar essas aplicações de hipertexto também para páginas que trabalhassem mapas, né? Então, a gente vai ver exatamente as soluções que foram criadas aqui, que são padronizadas hoje, para exatamente você estar transferindo pela internet documentos, né, bases cartográficas, né, que são
apresentadas aí pelo próprio navegador, ou até necessidade de você ter programas específicos, como um aplicativo do tipo QGIS, do tipo TerraView. Porque se você pegar um WFS, onde o servidor está te devolvendo um arquivo GML, né, o Internet Explorer não vai conseguir identificar aquilo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir o próprio documento ali na tela. Então, aí você precisa de uma expertise ali do QGIS ou do TerraView que faça a interpretação daquele arquivo como realmente uma base cartográfica que tem projeção, que tem dado, que tem geometria, para poder mostrar junto de outras camadas ali do teu software, né? Então, como eu disse, isso hoje, assim como tinha o W3C para a parte web, você tem o OGC, que é o Open Geospatial Consortium, para organizar, né, essas informações geográficas. Ela é uma instituição sem fins lucrativos. Então, tudo que está lá no site é de código aberto, de documentos que são todos colocados ali à disposição de quem quiser desenvolver. Inclusive, lá tem a lista dos softwares que já receberam o selo que estão com as suas ferramentas realmente dentro dos padrões de especificação por esse consórcio, né? Então, ali você tem empresas privadas, a academia, a indústria, e eles lideram ali nessa questão da padronização para as aplicações geográficas, né? Então, lá no site da OGC, você não vai ter software para baixar, você vai ter a descrição dos protocolos, formatos e serviços geográficos, tá? E aí você tem, então, a possibilidade de desenvolver o teu software e depois submeter o teu software para que passe a receber o selo ali de compliance, né, para os padrões internacionais do geoprocessamento aí. E aí você tem, então, essa sopa de letrinhas, né, do W3C, que é esses padrões aqui em cima, né, e para os padrões WebGIS, esses aqui embaixo. Então, coloquei alguns deles aqui, como o WMTS, né, o WMS, WFS, o KML do Google, né? Então, no início lá, quando saiu as primeiras versões do Google Maps, né? E você podia trocar figurinha com seus clientes, seus usuários no formato do KML, né? E nisso, no início, a Google, inclusive, ela não fazia parte do consórcio OGC. Ela entrou bem depois. Mas aí, inclusive, quando a Google entrou, né, dado assim ao peso da tecnologia, da própria empresa, né, a Google meio que falou, olha, eu entro para o consórcio OGC, mas o formato KML que já existia, ela vai virar um padrão também internacional. E foi o que aconteceu, né? Se você entrar hoje no site do OGC, você vai ver que um dos padrões de interoperabilidade para dados geográficos é o padrão da Google, né, o KML aí, tá? Mas depois surgiram outros padrões, outros formatos, o próprio GeoPact, que a gente já vem até usando um pouquinho aqui com o QGIS, né? Também virou um padrão de interoperabilidade para troca de informações geográficas através de arquivo, né? De arquivo que trabalha de forma integrada várias camadas ali, né? Existe o SOS também para serviços de comunicação com sensores, né? Então, para essas coisas aí do tipo, em tempo real, você transmitir dados de GPS ou de mobile que está em campo. Então, existem protocolos, né? Bem padronizados para essa coisa, né? Para estações meteorológicas. Aqui no INPE a gente vem tentando padronizar isso através do CPTEC, né, para essas informações meteorológicas que você muitas vezes tem necessidade de integrar as aplicações geográficas, né? Você pegar lá as estações que mostram em tempo real os dados de chuva, os dados de vento. Então existe o SOS, que é o Sensor Observation Service, para
colocar dados que tem que ter assim uma dinâmica de consumo alta, né, para esse protocolo web aí, tá? Mas aqui não vai dar tempo da gente, se eu fosse falar de todos e dar exemplo de todos, a gente ficaria aqui uma semana falando de web service, né? Eu vou focar aqui em um protocolo, desculpa, em 3 ou 4 aqui, vamos falar do primeiro do WMS, né, que é o Web Map Service, e tem as suas variações também, que é o WMTS, que é para séries temporais, né, no formato de figuras, né, que a gente vai ver que, na verdade, o WMS, eu costumo dizer que ele é o formato assim, mais egoísta de todos eles. Porque, na verdade, você não entrega para o cliente o dado propriamente dito. Tá? Sempre o WMS ele vai estar entregando, né, uma figura, né, um dado pictório. Então, o WMS é um serviço de produção de mapas da internet com a representação de dados geográficos e não geográficos, tá, de fato. E são representações geradas pelo servidor na forma de arquivos no formato PNG, GIF, JPEG, que o próprio navegador do cliente já sabe interpretar aquilo. Então a gente vai ver que o WMS é parte de uma requisição que ele tem que ter ali o que a gente chama de um get capability. Então eu vou mostrar depois para vocês alguns endereços de URL, onde no final do string ali, do que ele está digitando ali no navegador, ele está fazendo no final o quê? Ele põe lá um get capability. Então o que o get capability faz? Ele vai naquele servidor de origem, né, e devolve para o cliente um arquivo do tipo XML, que nada mais é do que uma lista de capacidades do que aquele endereço de servidor tem disponível. E aí aparece aqui na tela do QGIS, ou do TerraView, ou do SIG seu, vai aparecer ali uma lista de camadas que tem disponível naquele servidor. Aí você escolhe, normalmente aparece o nome, o tipo, uma descrição, e você escolhe então, eu quero essa camada, que é o mapa do Brasil, essa camada aqui que me interessa. Aí ele volta no servidor, então é uma requisição daquela camada, e o servidor te devolve o quê? Um JPEG, um GIF, um PNG. Então, não importa se do lado do servidor, essa lista de camadas que você recebeu, se essa lista de camadas lá no servidor de origem é um banco PostGIS, que tem lá camadas vetoriais, ou se é uma imagem de satélite que está no formato matricial, sempre o servidor vai te devolver o quê? Um JPEG, um PNG ou um GIF. Ele nunca vai te devolver o dado original. Tá? Por isso que eu digo que ele é egoísta. O que você faz com um JPEG no QGIS? A gente vai ver que aí tem as limitações de trabalhar ele ali na interface do SIG. Tá? E se depois, sobre aquele JPEG, você quer alguma informação, aquele JPEG no servidor, ele é um dado vetorial, você pode clicar sobre aquela figura na tela do QGIS e pela latitude e longitude do teu clique, ele vai no servidor e te devolve as informações alfanuméricas daquela posição na base de dados do servidor. E aí você tem as informações alfanuméricas daquele clique. Mas você não vai ter o mapa na resolução plena ou na escala realmente que foi editado. Você não tem acesso ao arquivo vetorial e nem a tabela completa aqui do servidor. Tá? Então, é um formato, né, que tem essas etapas e elas ficam claras nesses slides aqui que eu peguei o TerraView como exemplo. Mas então você veja aqui, você digita, né, na hora de conectar lá um servidor WMS, você vai digitar o endereço, vai colocar um nome, uma descrição,
eventualmente, né, mesmo ainda sendo um egoísta de entregar um JPEG, pode ser que aquele servidor ainda exija também um login e uma senha. Tá? Então, muitas vezes pode ter uma autenticação ali que é obrigatório você fornecer. Mas na maioria das vezes, não. Os servidores públicos, pelo menos, não colocam login e senha. Né? Mesmo porque, como eu disse, você está só entregando uma figurinha. Você não está entregando o dado original. Mas você faz a requisição, então está aqui o Get Capability, tá? E na etapa seguinte, ele te devolve, então, na interface aqui, a lista de camadas. E aí você pode clicar numa, na outra, ele te mostra os atributos e perceba que ele já te dá a opção, né, de pegar aquele JPEG que ele está entregando, aquele PNG, e você até escolher até um outro formato de saída aqui, mas vai continuar sendo um arquivo Pictório, que dependendo do arquivo você pode até ter aquele efeito de transparência, né, daquela imagem para deixá-la translúcida, mas observa que mesmo assim ele tem que ter o quê? Ele tem que ter ali o código de projeção e datum, né? Então você recebe nessa segunda etapa, você recebe as informações e na terceira etapa você faz o get map, quando você clica aqui e fala eu quero esse mapa. Aí ele volta ao servidor fazendo uma nova requisição, acrescentando na frente ali o nome da camada que você está querendo. E aí ele te devolve também a figura em JPEG, e aí ela vem aqui, inclusive ele fica com um ícone diferente. Vocês vão ver que no caso do QGIS, ele vai colocar inclusive um íconezinho aqui representando uma camada matricial, tá? Você vê que ele é um polígono, você clica, você dá o zoom no polígono, ele volta no servidor e te devolve um zoom daquela área que você ampliou. Então tem um detalhe importante nesse tipo de comunicação que exige o tempo inteiro a conexão com o servidor. Se cair a internet, a hora que você der o zoom, você vai ver que ele não vai conseguir trazer novamente a camada numa escala que você ampliou ali, tá certo? E aí, se você der um clique naquela feição, ele volta no servidor e te devolve as informações alfanuméricas que estão naquela latitude e longitude que você clicou ali, tá? Então é dessa maneira que funciona o WMS. E aí, como exemplo, né, aqui nessa interface do QGIS, eu vou usar, por exemplo, uma fonte de dados muito bacana que vocês podem, né? Na verdade, se você digitar aqui no Google, né, Web Services, WMS, Web Services, WMS, né? Você já vai aparecer aqui várias instituições que disponibilizam bases de dados no formato WMS, tá? Mas aí você pode ir direto numa da INDE. Existem outras instituições aqui no Brasil, mas a INDE é o catálogo de geosserviços aqui do Brasil, né? Que é... Ué, está fora do ar, será? Ah, justo a INDE está fora do ar. Não, agora foi. Então, nesse endereço aqui, você vem aqui em dados geoespaciais, você tem uma lista de instituições a nível nacional e também algumas de nível estadual, tá? Até municipal, poucos aqui. Claro que deve ter muito mais aí, né? Se você for em prefeituras, em secretarias de meio ambiente, de cultura, de transporte, você pode encontrar camadas nos formatos WebGIS aí. E aqui ele já põe até organizadinho aqui nos padrões que essas instituições proporcionam, né? Então, se você pegar aqui, ontem eu fiz um teste aqui com uma aqui de infraestrutura, né? O que eu peguei aqui mesmo? Foi vou pegar aqui da Embrapa.
né? Então, se eu pegar o WMS aqui da Embrapa, ó, ao clicar aqui, você vê que exatamente ele faz o quê? Né? Ele colocou um endereço, uma URL aqui em cima, e no final ele apresentou aqui um get capability. Então ele está listando aqui para mim, você vê que ele está devolvendo para o meu navegador, olha, apareceu aqui no meu navegador uma lista de camadas, né, um documento, na verdade, de hipertexto no formato XML. Então, essa requisição, né, o que ele está apresentando aqui no formato de hipertexto, eu posso exatamente colocar no meu QGIS. Então, se eu pegar esse endereço aqui, copiar, vir aqui no QGIS e acrescentar uma fonte de dados do tipo WMS, então você pode clicar aqui em novo, aí você pode colocar o nome. Então eu estou pegando da Embrapa, né? Vou colocar aqui, ó, Embrapa. Aí você põe a URL, tá? Outras propriedades você pode configurar aqui, tá? E se tiver login e senha também você pode pôr aqui, tá? No caso aqui eu imagino que não tenha, então eu posso dar um OK. A conexão ou a lista de conexões fica aqui disponível, né? Eu posso ter várias, então nesse projeto do QGIS aqui, eu posso ter uma lista de conexões e a qualquer momento eu posso criar uma camada e deixar ela permanentemente definida ali no meu projeto. Então, ao clicar aqui em conectar, da mesma maneira que ele conectou em bancos Postgres, PostGIS ali, olha, ele listou aqui uma centena de camadas, tá? Tem bastante coisa aqui, tá? Deixa eu pegar aqui alguma coisa de vetorial aqui, por exemplo. Um mapa de cobertura, uso da do solo, limites. Vamos pegar isso aqui, ó, limite de Campinas, bacias hidrográficas, tá? Então, se eu clicar nessa camada, você perceba que aqui, ó, ainda eu posso dizer aqui uma codificação do quê? De uma figura, né? Você vê que ele não vai te devolver um dado vetorial, é um PNG, JPEG, GIF, tá ok? E tem aqui o EPSG que vai ser recuperado para essa camada, tá? Então, se eu der um adicionar, essa camada vem aqui para o QGIS, olha, e ela me aparece aqui no QGIS como, né, deixa eu deixar aqui, ela me aparece aqui como uma imagem. Você vê que o íconezinho aqui não é igual ao ícone de ponto, de linha, de polígono. Mas se eu mandar desenhar essa camada aqui de Campinas, vamos ver se ela está caindo no lugar certinho, né? Na verdade ele devolveu uma imagem, tá? Não é o dado vetorial. Foi uma carta escaneada, né? Você vê que ele devolveu aqui realmente uma figura PNG ou JPEG, mas é uma carta, você olha aqui, você já vê que é uma figura que foi passada no scanner, né? E olha, quando você dá o zoom, você vê que numa escala ele está mostrando esse detalhe. Quando você amplia, ele vai lá no servidor e devolve, né? Mas chega uma hora, realmente ele vai mostrar o JPEG aqui. Então, na verdade, esse cara aqui, ele é matricial no servidor, e ele está te devolvendo também uma camada matricial, tá? Mas deixa eu tentar buscar uma outra aqui, ver se tem alguma coisa vetorial aqui disponível, tá? Unidades de conservação, tá? Essa aqui deve ser vetorial. Então, se eu pegar esse cara aqui, adicionar, ó, então você já vê a diferença aqui, né? Deixar aqui. Tá? Inclusive ele já setou uma cor e ele colocou aqui as unidades de conservação do Brasil todo. Então esse dado ele é uma camada vetorial. Você consegue dar um zoom aqui e você vai vendo que conforme você vai ampliando, ó, ele demora uns segundinhos, ó, você vê que ele aparece os pixels, depois ele some, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, os quadradinhos aparecem e somem rapidamente. Por quê? A cada movimento desse aqui,
ele vai no servidor e te devolve um JPEG daquele retângulo envolvente da tua tela aí. Então sempre, por isso que eu disse que ele é egoísta, ele nunca te devolve o dado original, tá? Então se você clica aqui com o botão da direita, ou se você vem, por exemplo, aqui, você sabe que esse cara no servidor, ele é um dado vetorial, né? Mas se você vier aqui com aquele gerenciador DB, imagina que você queira fazer uma cópia dele na sua base de dados. Ah, beleza. Para não ter que ficar acessando todo dia, fazer e ficar dependendo da internet, porque se você quiser deixar essa camada desse jeito aqui, não tem problema nenhum. Né? Só que você vai depender da internet. Todo dia que você carregar esse projeto, se você quiser carregar essa camada ao fundo aí como uma figura, né? Porque ela é matricial, você não vai poder fazer nada com ela a não ser visualizar. Mas você pode também visualizar os atributos. Se você clicar no izinho aqui, né? Você vê que ele abriu aqui, ó, no GeoNode, ele abriu aqui algumas informações alfanuméricas sobre essa geometria. Mas é só sobre essa geometria aqui, que está lá no banco, né? Porque aqui é uma figura, ó. Aqui ele pegou a outra. Aqui ele pegou outra. Tá? Então você vê que a cada clique ele vai no servidor te dá essa informação aqui. Tá certo? E se você clicar com o botão da direita, você vê que nem aparece aqui. Cadê aquela opção que aparece aqui nessa outra aqui? Ó? Essa aqui aparece, ó, abrir tabela de atributos. Por que essa daqui não aparece tabela de atributo? Porque você não tem essa tabela de atributo aí disponível. O máximo que você tem é uma figura, um JPEG. Inclusive, se você então vier aqui no banco e tentar pegar essa camada aí do PostGIS, né? Desculpa, essa camada aí, e tentar exportar para o PostGIS, olha, você vê que essa camada chamada unidades de conservação, ela nem aparece aí na lista. Tá? Porque não é permitido fazer isso com esse conversor aqui, porque você não tem o dado propriamente dito para fazer isso. Tá? E mesma coisa, se você vier com o botão da direita e vier aqui, ó, exportar, salvar como, o máximo que vai aparecer é um arquivo GeoTIFF, por exemplo. Então você vê que as saídas aqui, ó, é tudo matricial. Você não tem um GeoPact. Desculpa, ele tem. GeoPact tem, né? Ele tem GeoPact porque, na verdade, o GeoPact ele suporta tanto vetor como matriz, tá, gente? Eu esqueci desse detalhe. Mas o Shape não. O MIDMIF não. Tá? Então, tudo que aparece aqui são padrões de formatos matriciais. Ok? Então, você recebe um JPEG, mas localmente você quer salvar ele como um GeoTIFF. Tá? Você pode fazer isso. Aí, detalhe, né? Eu não sei se ele salva o arquivo todo, tá? Vamos ver aqui, ó, se ele vai pegar essas coordenadas aqui. Se eu fornecer o nome de um arquivo aqui temporário em GeoTIFF, deixa eu jogar aqui no curso. Vamos usar essa pasta aqui. E o nome da camada, olha, ele nem deixa selecionar a camada, tá? No nosso TerraView a gente deixa selecionar a camada, mas ele salva um print da tela. Tá certo? Aí o que você vai fazer com esse print da tela? No máximo, né, colar no relatório de vocês, tá? Então não tem muito sentido nem usar essa opção de salvar aqui, porque você vê que ele nem deixa escolher a camada, tá? Então, é egoísta mesmo, ele te devolve um JPEG, um PNG, e você pode ter ali no máximo um atributo do item que você selecionou, tá? E se ele for matricial, por exemplo, esse cara aqui ele é matricial na origem, e sempre ele vai te devolver um matricial. Aqui também, deixa eu ver se ele aparece para... Tá? Também não aparece aqui, ó. Mesmo que eu escolha um diretório, tá? Não aparece o nome da camada aqui, tá vendo? Então, não serve para nada a não ser como plano de fundo o formato WMS. Tá ok, gente?
E tem o WMST, tá? Eu não trouxe exemplo aqui, mas vocês podem consultar essas bases de dados que têm múltiplas camadas ao longo do tempo. Você pode visualizar elas aqui no WMST, que é o de time, né? Então você tem séries temporais que você tem aí, igual do Brasil Datacube, ou você tem lá daquele projeto do Map Biomas, tá? Então você pode consultar esses dados também como uma figura, mas a vantagem de você ter figuras ao longo do tempo ali. Então você tem uma timeline ali para poder navegar nas figuras ao longo do tempo, tá bom? Para você ver, por exemplo, a evolução de desmatamento, ver a evolução de obras que foram construídas, né? Então, para séries temporais, você tem um WMS também aí para poder utilizar, tá bom? O próximo formato WFS. Então, o próprio nome diz, né? Você tem aqui uma feature. Então, esse padrão, ele é utilizado desde que a fonte que você tenha no servidor seja um dado vetorial, porque aí realmente ele vai te devolver o polígono, o ponto, a linha e todos os atributos que estão publicados naquela camada, tá? Então ele funciona de modo semelhante ao WMS, mas você vai ver que você tem o Get Capability, então você faz também a requisição WFS com as capacidades daquele servidor, ele te devolve a lista de camadas num arquivo XML, você escolhe a feição ou o mapa que você quer, ele te devolve, em vez de devolver um JPEG, ele vai te devolver o quê? Um esquema GML, né? Ele vai te devolver realmente um documento que tem ali as feições daquela camada toda. E aí, se você pegar uma única feição daquela camada, ele vai te dar o detalhamento daquela camada, tá? Você recebe. Então, aqui, basicamente, pode ser que ele demore um pouquinho mais na primeira conexão com o servidor, porque realmente ele te devolve toda a geometria, né? E aí você tem ela temporariamente ali no teu software para poder fazer a manipulação e poder salvar, se você quiser uma cópia, ou fazer qualquer processamento vetorial com essa camada no formato WFS, ok? E o WFS ele tem o pacote básico, né? Que tem ali as etapas ali para poder pegar a lista de capacidades do servidor, ele te devolver a lista de feições que você pode consultar e realmente depois você solicitar uma feição específica, né? Mas ele tem uma variação disso que é o WFS-T, que é o Transactional, e aí permite que você receba, né? Aí com certeza você vai estar fazendo isso através de um login e senha, tá? E aí nesse momento o servidor vai validar isso daí e eventualmente ele vai fazer um lock filter, ele vai criar um bloqueio naquela camada. Isso porque algum usuário pela internet solicitou com as permissões que ele tem, com o login e senha, né? Solicitou aquela camada para edição. E aí ele pode modificar, aí ele pode usar as ferramentas de edição ali do QGIS, né? Criar linha, apagar linha, mexer nos atributos, fazer qualquer alteração naquela camada ali que ele recebeu, tá? E depois fazer o envio disso de volta para o servidor. Ao salvar ali, ele faz a atualização, ele devolve para o servidor a versão atualizada. E aí, automaticamente, os usuários que estiverem fazendo acesso já estarão
buscando a versão atualizada, tá? Então, para edições de forma remota, vocês poderiam estar utilizando o WFST. E só para vocês terem uma ideia, né, desse formato GML que ele devolve, você vê que o GML, na verdade, ele é encapsulado por um arquivo XML, né? Então você tem dentro de um arquivo XML, você tem as especificações aqui do GML. Então você vê que numa determinada parte do documento aqui, ele diz qual que é a feição, tá? É que aqui não coube mostrar todas as coordenadas, mas ele estaria mostrando realmente as coordenadas aqui está em UTM, né? Porque o código EPSG desse cara aqui, tá aqui em cima, ó, ele é projetado 29193, então ele vai te devolver realmente um polígono, né, que tem essa dimensão, tem essas coordenadas planas em metros. Então, provavelmente o teu navegador, o Internet Explorer aí, não vai conseguir interpretar esse documento GML, né? Mas o QGIS com certeza vai ter ali as ferramentas para visualizar. E aí depois vem todas as informações alfanuméricas também associadas a essa geometria, tá? Bom, então só como teste, vamos ver aqui algum servidor WFS, antes da gente passar para o próximo. Vamos ver se nesse servidor aqui da Embrapa tem também WFS, né? Então se eu voltar aqui naquele link do catálogo aqui, né? Então você vê que na Embrapa aqui eu tenho também WFS, ó. Então se eu clicar aqui em cima agora dele, ele vai me mostrar o Get Capability, dizendo aqui em letrinhas pequenininhas aqui no navegador, ó, que é um WFS, ok? Então eu estou pedindo aqui para o servidor da Embrapa quais são as capacidades desse servidor agora me fornecer um WFS. Então eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, tá? Vou copiar aqui e vou no meu servidor, no meu SIG, aqui em vez de WMS, você tem aqui embaixo, ó, WFS, são as feições. Então, se eu clicar aqui no novo, também. Então, eu posso pegar aqui, dizer que é Embrapa, esse cara aqui, colocar a URL dele aqui. Você vê que agora não tem limitação de formato, ele vai realmente devolver a feição, tá? Aí pode ter aqui versões mais antigas para ele ignorar e tal. Controle aqui de versões, porque você tem várias versões disso daí ao longo do tempo, né? Esses documentos WFS, esse protocolo, eles vêm constantemente sofrendo atualizações pelo consórcio OGC, né? Aí tem a parte de autenticação, se você precisar de login e senha, também é o caso de você colocar aqui, tá? Se não, você dá OK. Aparece aqui também agora uma conexão WFS para a Embrapa, conectar, e ele vai me devolver as capacidades WFS desse servidor. Então está te devolvendo agora aqui mais um monte de camada. Vou pegar essa aqui, pode ser muito grande aqui. Áreas do estado de São Paulo com maior potencial de... O que é isso aqui? Potencial de infecção por migração de... Tá, alguma coisa aqui. Áreas de cerrado, viveiros, uso e ocupação. Tem muita coisa aqui, né? Uso e cobertura. Vamos pegar unidades de conservação. Eu tinha pego unidades de conservação em WMS, vamos pegar ela agora em WFS, tá? Então, se eu der um adicionar aqui, ó, você vê que agora ele apareceu aqui na minha interface do QGIS, semelhante a essa camada de município que está acessando um shapefile. Só que agora aqui, né, deixa eu tirar essas outras aqui de cima, né? Você vê que a minha camada agora aqui, né, ele tem, inclusive, se você observar aqui, eu já estou com aquela estilização marcada, né? Então você vê, olha,
essa aqui de baixo, desculpa, essa aqui de cima é a camada WMS. A mesma camada, deixa eu mudar a ordem aqui, né? Deixa eu colocar uma embaixo da outra. Se eu agora marcar ela, unidade de conservação vetorial, você vê que ele jogou, né? Já até aparece, inclusive, a linha ali de contato entre as feições, né? E aí você consegue também, né, dar um zoom aqui. Então, sempre você vai ter a linha ali dessa geometria aí, tá certo? Se eu pegar o Brasil todo aqui, né, ele vai desenhar tudo aí. Né? Então, você vê que nessa hora ele demora um pouquinho mais, porque ele está fazendo a carga do Brasil todo, e eu acho que até fora do Brasil, porque tem coisinhas aqui embaixo, ó. Ele pegou umas feiçõezinhas bem no cantinho aqui da tela. Ó. Mas carregou todo. Deixa eu pegar aqui o Brasil só, ó. Tá? E se você clicar com o botão da direita, você vê que você tem a possibilidade aqui de abrir sobre essa camada, igual você tinha lá a tabela do PostGIS ou o arquivo Shape. Então você tem aqui direto a tabela de atributo, como são muitos polígonos, também ele deve demorar um pouquinho para abrir, né? Mas você vai ter acesso a todas as informações que estão aí nessa camada WFS, tá? Ok. Está demorando um pouquinho para abrir, mas deve estar abrindo, tá? Deve ter muita, eu peguei uma camada aqui do Brasil todo, então deve ter muito polígono aí, né? Ah, já abriu aqui, tá aqui atrás, ó. Tá aqui, ó. Tem 190, não. Quantas feições tem? Ah, não, só 2.203 feições, tá? Até que não é muito, não. Mas você perceba que você tem toda a parte descritiva aqui. E aí você já pode trabalhar, você pode aplicar filtros, então a parte de filtragem já aparece aqui, com o nome das colunas. Então, aí você tem realmente um mapa palpável nas mãos, né? Você pode fazer tudo que a gente fez até agora no nosso curso, você pode fazer com essa camada. Inclusive, se você quiser manter ela no formato WFS, se você salvar o teu projeto, ao carregar essa camada aqui na próxima sessão, ele vai sempre estar buscando a versão mais nova disponível lá no servidor. Mas caso você queira, você pode também aqui, tanto exportar para o banco de dados, eu poderia aqui no PostGIS, na minha conexão aqui com esse esquema público, eu poderia essa camada GeoNode, dizer aqui que essa camada, ela vai aparecer aqui para mim, ó, e eu poderia vir aqui e colocar aqui, UNID, conservação, Embrapa, tá? Eu posso até mexer na chave, perceba que eu posso mexer na projeção, né? Eu posso aproveitar aqui para mudar a projeção, a codificação, substituir se já existir, converter nome de campos para minúsculo e índices espaciais. Tudo aquilo que a gente já fez, você consegue fazer aqui agora. E ao fazer isso aqui, você vai ter agora uma cópia local no teu banco aí, da sua empresa ou do seu computador instalado, tá? E você depois também poder estar carregando essa tabela novamente aí no seu QGIS, ok? Então demora um pouquinho mais, porque tudo que é feito pela internet, né? Ok, mas se você olhar aqui agora, der um reload, né? Aqui na sua conexão aparece aqui, ó. E aí você pode também, então, carregar essa camada, ela aparece aqui disponível, só que agora, em vez de ela estar por um WFS, se você põe o mouse em cima, ela é agora uma cópia que foi armazenada direto no meu banco. Ou se vocês quiserem, pode fazer também, né? Em vez de salvar no banco, você pode pegar essa camada aqui e salvar, por exemplo, se você selecionou parte das feições, né? Porque como ela é vetorial,
eu posso vir aqui e selecionar parte das feições. E aí ele vai pintar em amarelo. Ó, pintou em amarelo ali a parte das feições desse WFS. E aí eu poderia também salvar esse mapa em salvar elementos como somente selecionados em um shapefile, GeoPact ou qualquer outro formato vetorial aqui. Tá bom, gente? Então, WFS é isso, né? Você realmente está entregando, você já não é tão egoísta igual o WMS. Você entrega para o cliente realmente a feição, a geometria, com toda a sua representação e todos os seus atributos. Tá certo? Então, você clicou aqui sobre a camada, né? Clicou sobre a camada aqui, o objeto. Você tem aqui as informações todas aqui de uma vez só, e de todos os objetos que estão aí na tela. Tá bom? Bom, vamos ver agora o terceiro formato, que é o WCS. O formato WCS, ele é de covert, né? O C ali quer dizer que é uma camada matricial, tá? É um TIFF, é um HDF, NetCDF, qualquer HDF que esteja lá no seu servidor de origem, e você está entregando realmente para o usuário uma camada completa com a mesma resolução, né, para o usuário final, tá? Então aqui você usaria esse aqui para representações matriciais, tá? Então ele tem também aquelas propriedades todas do get capability, a descrição daquela camada, que daí vem toda a informação de projeção, dado, resolução, satélite ou a fonte, pode ter um monte de metadado aqui associado, e aí você faz o get covered, que aí você pega realmente solicita a camada específica e ele vai te devolver 99% das vezes vai te devolver um GeoTIFF, tá? Então realmente você entrega o dado matricial para o usuário final, tá? Bom, só exemplo rápido disso, eu não, vou aproveitar que eu estava aqui com aquele servidor da Embrapa, né? Naquele servidor da Embrapa eu tinha, acho que também tinha um WCS, ó. Então se eu clicar aqui, ele já mudou o serviço aqui em cima, ó. Agora ele está me entregando uma lista de capacidades WCS, ok? Então se eu pegar esse cara aqui, da mesma maneira, você poderia vir aqui no QGIS, cadê? Fonte de dados e agora um WCS. E aí, editar um novo, Ctrl V, vou colocar Embrapa aqui também, né? E colocar aqui um WCS da Embrapa, tá? Também tem autenticação, dependendo do servidor, pode ter isso aqui, né? Então você pode dar um OK e conectar. E ele já me dá a lista desses caras aqui, tá? Então tem um monte de camadas aqui, ó. Mosaico de imagens, vamos ver esse cara aqui, ó. Aqui deve ser um mosaico de que satélite? Ele fala aqui. Imagens, agendas, 2003. Título, mosaico de imagens, satélite Arrows, Campinas. É para a cidade de Campinas, tá? Ok, vamos tentar então pegar esse cara, adicionar. Foi? Não, tá indo. Tá? Você vê que, olha, ele demora um pouquinho mais porque realmente ele está transferindo e ele vai guardar em cache aí no teu computador, tá? Então essa carga de um arquivo matricial, porque ele vai te entregar realmente, já terminou ali. Ele está te entregando realmente um arquivo GeoTIFF, tá certo? E ele salva em cache, tá vendo? Ele salva em cache, mas se você quiser, você já pode, deixa eu ver se tem a opção de salvar já aí, ó. Preferir usar sempre em rede, tá. Mas eu posso, uma vez que ele foi carregado já aqui, ó,
ele já aparece aqui, como ele é matricial, ele vem também com o íconezinho aqui dele, né? E aí, se você mandar fazer o zoom nele, né? Deixa eu pegar aqui o zoom sobre a camada. Ó. Então, nessa escala, realmente ele vai desenhar tudo, ele vai trazer toda a imagem para a gente aí, né? Porque agora ele estava no zoom menos. Eu pensei que fosse realmente uma imagem de satélite, né? É uma carta escaneada. Oh, sacanagem. Achei que fosse realmente um mosaico, né? O cara escaneou uma carta, né? Então, gente, mas fica aí, vocês têm vários. Na tarefa lá eu selecionei um servidor que realmente busca aí uma imagem de satélite, tá? Isso aqui foi uma carta escaneada, não era. Deixa eu ver se tem aqui, ó, altimetria. Ó, tem uma base altimétrica aqui, ó. Vamos ver de onde que é esse cara aqui. Adicionar aí, vamos ver. Está carregando. Ok. Tira esse cara aqui. É a mesma região de Campinas, tá? Só que ele mostrou aqui uma carta escaneada com as curvas de nível, né? A topografia aí de Campinas, tá? Tá, mas imagina, qualquer coisa matricial, porque realmente esse cara aqui foi uma carta que está no servidor da Embrapa no formato matricial. E ele te devolveu também um matricial. E aí, se você vier aqui em exportar, né? Salvar como, você tem aqui, ele vai te aparecer aqui. Aí você pode escolher o nome do arquivo de saída, né? Então, teste aqui, tá? Campinas. Arquivo de isolinha de Campinas. Então, e aí vocês... arquivo bruto, formato GeoTIFF. Tá, ele já põe o nome do arquivo aqui, .tif. Então, é a camada default que está aí para poder salvar, tá certo? E aí, você tem uma cópia aí, local também. Ele vai criar uma camada local aqui, dentro do meu computador. Só que aí o tempo também, ó, demora um pouquinho mais para realmente salvar tudo aí. Deve ser um arquivo meio pesadinho aí para salvar em resolução plena, né? Então você vê que o servidor realmente está me entregando a qualidade original no formato GeoTIFF, tá bom? Mas fica aí então, sugestão de quem quiser ou prover mapas no formato, ou imagens, né, no formato matricial WCS. Vamos em frente aqui. Bom, e aí, gente, surgiram outros formatos também. Aqui eu selecionei rapidamente o JSON, GeoJSON, que surgiu aí em função realmente desses aplicativos para mobile, né? Que é derivado aí da linguagem Java, né? Muito usada em apps para celular e tablet, né? E da mesma maneira que você tem o JSON para essa parte alfanumérica, né? Surgiram então as variações dele para a parte geográfica. Então eu poderia criar aqui várias colunas aqui de uma tabelinha guardando as informações de latitude, longitude, elevação, com uma descrição como essa daqui em JSON. Ou, né, outro tipo qualquer, então você perceba para número, string, booleano, para array, né, que é poder guardar várias informações dentro de uma tabela, né, de uma matriz, né, como a gente chama aqui no array. Objetos também com várias informações, então é bem interessante e compacto para trabalhar em aplicativos mobile. E o GeoJSON surgiu como a variação, a solução para incorporar os mapinhas no nosso celular, no nosso dispositivo aí. E aqui também você tem aqueles mesmos tipos que a gente utilizou no banco para trabalhar no PostGIS
né, os tipos lá do PostGIS. Você tem aqui o point, você tem o line string, você tem o polygon, o multipóligo, então tudo que você podia fazer ali com os tipos geométricos vetoriais, aqui no GeoJSON também tem o mesmo grupo de feições. Tá bom, gente? Então aqui está só mostrando como é que eu poderia usar o código aqui em GeoJSON para mexer com esses caras aí. Tá bom? E aí tem também, vocês vão ver que no SQL, né, você tem funções que manipulam, que acessam os dados em arquivos, né, no formato GeoJSON. Tá? E aí eu poderia usar um select para pegar, por exemplo, aquela geometria e recuperar informações, né, do centroide dela. Enfim, se o meu mapa não tiver no PostGIS, ele tiver num arquivo GeoJSON, eu poderia estar usando funções específicas aqui para consultar ele nesse formato, ok? O legal é que o GeoJSON, então, você vê que ele está implementado em diversas plataformas, em diversas bibliotecas. Então, o OpenLayers, que é aquela biblioteca de visualização de camadas WebGIS. Então, você vê que muitos portais web que você encontra aí na internet, né, utilizam o OpenLayers. E aí ele já está preparado para ler camadas no formato GeoJSON. A própria GEDAL, que é a biblioteca para construção de aplicativos WebGIS, tem o GeoJSON, Mapfish, MapBlender e outras linguagens de programação já estão, né, preparadas aí para trabalhar com o formato GeoJSON, ok? E servidores nativos como o GeoServer, né, que é um servidor em Java também para web service, MongoDB, o Twitter, PostGIS, né? Então o PostGIS também já suporta ali GeoJSON também, né? Bom, e outros formatos que surgiram aí suportados pelo próprio PostGIS, como GML, o KML, SVG, tá? Quem usa PostGIS faz muito uso também desses outros protocolos, porque muitas vezes o cliente na outra ponta da linha, né? Muitas vezes um cliente lá quer aquele mapa para trabalhar no Google Maps. E aí você já tem isso daqui nativo no PostGIS para poder prover para o usuário um KML, né? E não só KML, ele tem também a exportação direto em Shape, tá? É possível também já produzir em Shape. Por isso que muitos desses portais na internet que você consulta e faz alguma visualização, né? Acho que teve até um exercício de Niquelândia lá, quando você consulta o mapa lá dos setores censitários de Niquelândia, você faz a carga do mapa direto em Shape. Então, no servidor, provavelmente ele está guardado num formato PostGIS, mas ele provê um shapefile para vocês. Tá ok? Bom, e aqui eu coloco aquele link que eu tinha acabado de acessar, da Indy, com um portal de serviços, tá? Onde você tem aí alguns órgãos em nível nacional e estadual e alguns municipais para ver aqueles que estão provendo camadas no formato WebGIS, tá? WMS, WFS, WCS, ok? Exercício 5.1 é fazer um pouco disso tudo que a gente mostrou aqui, ele é bem simples, não tem muito mistério não. Coloca só um print lá dizendo que você conseguiu abrir a camada nesses 3 protocolos aí, tá bom? WMS, vetorial, o matricial e o vetorial e também uma imagem, eu pego uma imagem aqui do Google, um mapa geopolítico do mundo aqui para carregar de fundo ali, ok? Então era essa a nossa aula de WebGIS. Interromper aqui a gravação.